Algumas das mais difíceis questões do direito processual, sem dúvida, são as que envolvem as provas e os recursos. E são exatamente esses os temas abordados no livro que acaba de ser lançado pela editora LTR, tendo como autor o juiz do trabalho João Humberto Cesário, que é o nosso entrevistado de hoje. Doutor João Humberto, obrigada pela sua presença aqui, pela sua participação. Justamente por serem temas difíceis, eu começo perguntando, por que esses temas? A parte de ser dois temas apaixonantes, que eu sempre me interessei muito, tanto como juiz como professor, os temas são verdadeiramente relevantes para a subministração da justiça e são temas que os operadores do direito têm enorme dificuldade de manejar. São temas complexos, não são temas simples e que precisam ser melhor conhecidos. Então essa foi a minha ideia, de procurar, até a partir de reclamos de muitos dos meus alunos, escrever uma obra que tratasse esses temas tão complexos de maneira bastante didática, de maneira bastante acessível e bastante clara. Esses temas, doutor, eles são objeto de outros livros? Há literatura tratando desses temas? Sim, há literatura tratando desses, a literatura até bastante rica, né? Nós temos doutrinadores no nosso país com enorme cabedal jurídico já escrevendo sobre o assunto. À guisa de exemplo, eu posso noticiar, por exemplo, o professor Manuel Antônio Teixeira Filho, que tem 2 livros extraordinários, tanto sobre provas quanto recursos. O professor Júlio César Beber também já escreveu bastante sobre recursos, né? Temos um cabedal enorme de obras jurídicas tratando desses temas. E o que muda neste? Exatamente, mas assim, essas obras jurídicas que eu acabei de citar são obras que foram escritas em outros tempos, principalmente as obras do professor Manuel Antônio, são obras extraordinárias. O profissional de direito deve conhecê-las porque são clássicas, mas em virtude do período em que essas obras foram escritas, algumas questões não são desafiadas. Nós temos hoje, né, na época da comunicação global e instantânea, uma enorme gama de problemas que surgem e que precisavam de uma estruturação doutrinária para enfrentá-las. Eu cito, por exemplo, o monitoramento de e-mails, as provas extraídas de páginas da internet, como Orkut, Facebook, YouTube. São questões novas, que não estão normatizadas exaustivamente e que a doutrina tradicional não enfrentou por motivos óbvios, porque esses problemas começam a surgir muito recentemente. E eu procurei focar muito nesses temas para trazer algo de novo, para não ser repetitivo, né, no que a doutrina tradicional já escreveu sobre os assuntos. Nos dias atuais, o computador é indispensável nas empresas para a realização de grande parte dos seus trabalhos. Praticamente todas as instituições, sejam elas públicas ou privadas, dependem da informática. Mas para que uma empresa seja informatizada, não basta apenas que se adquiram computadores de última geração. Deve-se possuir, primeiramente, um bom sistema para automatizar procedimentos e gerenciar as informações corporativas. O projeto e o desenvolvimento desses sistemas de informação são funções do analista de sistemas. O analista de sistemas ele é a pessoa que vai projetar o sistema. O que ele faz? Ele cuida desde a concepção de um sistema até o desenvolvimento desse sistema. Hoje em dia tudo é informatizado, claro que todo mundo tem que entender de tudo. Mas assim, especificamente nessa questão da análise de sistema, né, o profissional nessa área ele tem que entender quais são os requisitos de um sistema que vá atender a demanda daquela instituição, daquela empresa, no caso. É ele quem lida com o cliente, é ele que pega as informações com o cliente e transforma as informações em uma linguagem de forma que dê para automatizar e transformar em sistema. Então, o analista de sistemas, ele basicamente recolhe as necessidades de informação de um determinado usuário. E a partir dessa necessidade de informação, ele monta os requisitos funcionais e não funcionais. Requisitos funcionais seriam os aspectos ligados à funcionalidade, ao negócio propriamente dito, e os não funcionais, os aspectos de usabilidade, de segurança, de navegabilidade, de manutenibilidade, etc. Montado esses requisitos, ele parte para um projeto de um sistema, né? O projeto de sistema é o desenho da aplicação, a arquitetura do sistema propriamente dito. A partir do projeto,
o desenvolvedor vai codificar esse projeto numa linguagem que possa ser executada pelo computador. Nas empresas, é comum elas criarem os chamados e-mails corporativos. Esses e-mails se tratam de verdadeiras ferramentas de trabalho que o empregador põe à disposição do empregado. Por meio delas, o empregado pode usar para fazer o trânsito de informações de questões que digam respeito ao trabalho. O e-mail corporativo ele não tem a garantia do sigilo da correspondência, porque as informações que devem transitar ali dentro, elas são informações de interesse empresarial, de interesse do empregador também, de maneira que o empregador ele é dotado de um poder chamado poder fiscalizatório e através desse poder fiscalizatório que o empregador possui, ele pode ir lá e olhar qual é o conteúdo dessas mensagens, a maneira como o empregado está utilizando o e-mail corporativo e, eventualmente, se ele descobrir que o e-mail está sendo usado de maneira incorreta, inadequada ou até ilícita, ele pode punir o empregado, aplicando uma advertência, uma suspensão, ou até mesmo uma justa causa, a depender da gravidade do que ele encontrar naquelas mensagens. A Justiça do Trabalho de Mato Grosso vence a barreira da distância e chega até você através das varas itinerantes. Com a vara itinerante em sua cidade, você não precisa se deslocar até o município sede da vara do trabalho. Procure saber quando o juiz do trabalho estará atuando em sua cidade para que você possa exercer plenamente seus direitos de cidadão. Justiça do Trabalho em Mato Grosso. A Justiça Cidadã. Bom, o livro, basicamente, ele é estruturado em 4 partes, 4 grandes partes, eu chamaria. Na primeira delas, eu traço uma teoria geral das provas e na segunda eu falo das provas em espécie. Na sequência, eu falo da teoria geral dos recursos e, posteriormente, dos recursos em espécie. Respondendo a sua pergunta especificamente, eu trato de todas as modalidades probatórias, né, que estão elencadas na nossa legislação. Quais são? Eu começo pelo depoimento pessoal e pelo interrogatório das partes, que é a primeira modalidade probatória. Nessa modalidade você ouve as partes na perspectiva de extrair uma confissão sobre determinado tema que esteja em litígio. Posteriormente eu trato das provas documentais, que são as mais complexas, passo posteriormente a tratar das provas testemunhais, passo pelas... Provas testemunhais são os testemunhos. São os testemunhos, são aquelas pessoas que as partes trazem para darem o testemunho sobre a veracidade daqueles fatos que eles narram, quer na petição inicial, quer na contestação do réu, na resposta do réu. Depois de esgotar a questão da oitiva das testemunhas, eu passo a analisar a questão específica das provas periciais, que são muito utilizadas na Justiça do Trabalho. Eu tive uma atenção toda especial. Trato também da inspeção judicial, que é uma modalidade probatória que acaba trazendo muitos elementos para que o juiz possa alcançar a verdade real dos fatos. Inspeção Enfim, judicial, doutor, é aquela que o juiz vai até o local? Exatamente, o juiz se desloca, sai do conforto da sua sala de audiência ou do seu gabinete e vai ao local para aferir os fatos. Cada vez mais empresas se preocupam com a gestão e com a segurança das suas informações. Esse crescimento eleva também a demanda por profissionais da área de análise de sistemas. Bom, o cenário atual é de crescimento. Há uns 2 anos atrás, mais ou menos, a gente não tinha muita oportunidade na área de análise de sistemas. Olha, antigamente a gente tinha uma dificuldade, né? Era negativo. Eu sou bem sincero, a área de informática, os empresários
fora dessa área, né, eles retardaram este momento que hoje a gente está se passando. Não tem mais como a gente ficar fora da informática, né? Com a área de negócio buscando qualidade, as empresas estão buscando definições de papéis, e hoje já é possível encontrar mais oportunidades na área de análise. Esse retrato é um reflexo da grande demanda que existe hoje por profissionais na área de sistema de informação, né? Então o mercado está altamente aquecido e eu diria até que com um crescimento ascendente para os próximos 5 anos. A procura nessa área de informática, de análise de sistema, está aumentando, né? Então hoje o cenário é positivo nessa área, porque todos os empresários estão buscando informatizar, sistematizar a sua empresa para que ela não ocorra depois de surpresas. Vem uma crise, o cara não tem a mínima noção de que está se passando na empresa dele, porque está no papelzinho, está na caneta, está no livrozinho lá, e já o sistema ele traz isso para o empresário. Aquilo que até ele não sabia que tinha como ele saber, o sistema traz para ele através do profissional de análise de sistema. Orkut, outras redes de relacionamento, daí podem ser extraídas provas? Pois é, essa questão é fascinante. Não tem muito tempo eu me deparei com uma questão interessantíssima em salas de audiência. Em audiência. Uma testemunha foi contraditada ao fundamento de ser amiga íntima da parte. Que não pode. O que não poderia. A princípio, a testemunha, se for amiga íntima da parte, a gente parte do pressuposto que ela seria suspeita e não colhemos o depoimento dela. No máximo, a ouvimos como informante do juízo, mas não como testemunha. E eu perguntei para a parte qual que era a prova que ela possuía para demonstrar a amizade íntima. E a prova era justamente uma página do Orkut. Era uma página do Orkut em que a testemunha aparecia como amiga daquela pessoa que era parte do processo. E eu até então tomei uma surpresa enorme, porque eu nunca tinha me deparado com aquela questão e sequer tinha pensado sobre ela. Foi quando eu basicamente comecei a pensar, poxa, eu preciso escrever sobre isso, porque são temas novos que estão surgindo e nós juízes às vezes ficamos na sala de audiência sem saber como conduzir a questão. Mas felizmente na hora eu tive um insight, digamos assim, e consegui resolver bem a questão. Ao tomar os depoimentos também das partes, de outras testemunhas que foram indicadas para a instrução da contradita, eu notei que por um acaso ela de fato constava ali, mas as amizades de Orkut são amizades absolutamente voláteis. Por exemplo, um trabalhador que é colega de trabalho do outro, às vezes entra na sua página do Orkut sem necessariamente ser amigo íntimo, né? Porque o que a legislação de residência veda é a oitiva da testemunha que tem amizade íntima. Então, o simples fato de você aparecer numa página de Orkut como amigo de outro, não quer dizer que você tenha uma amizade íntima, que você frequente a casa daquela pessoa, que você troque confidências da sua vida íntima com aquela pessoa. Se o empregado cria um e-mail particular no nome dele, aí nessa hipótese o empregador não tem o direito de acessar o que está sendo utilizado, o tipo de mensagem, o conteúdo das mensagens. O empregador de maneira nenhuma pode ter acesso a essas mensagens, porque nessa situação, esse e-mail, suas mensagens, o conteúdo delas, ele tem a garantia do sigilo da correspondência. Em relação ao e-mail criado pela empresa, oferecido para ele, que é uma ferramenta de trabalho, nesse daí tem que tomar cuidado. A utilização dele é como ferramenta de trabalho para transmissão de dados e de informações que digam respeito exclusivamente ao trabalho. O acordo é o meio mais fácil e rápido de se resolver conflitos. O TRT de Mato Grosso vem realizando centenas de acordos cujos recursos, além de beneficiarem as partes, já foram utilizados na reforma de hospitais, creches e compra de equipamentos médicos. Se você tem um processo trabalhista com possibilidade de acordo, agende uma audiência. Justiça do Trabalho em Mato Grosso. A Justiça Cidadã.
senhor já disse que não há uma hierarquia das provas, mas um documento assinado, um documento confiável, ele não tem mais valor do que o testemunho, a fala de uma pessoa? É absolutamente possível no processo de trabalho que um testemunho possa elidir uma prova documental. Agora, evidentemente que a prova documental é uma prova que tem muita força probatória. É uma prova bastante carregada de digamos assim, de aspecto de segurança para o magistrado. Mas, em alguns contextos, um testemunho também robusto, um testemunho bem fundamentado, que você sente segurança na testemunha, que você ouve mais de uma testemunha e todas confirmam fatos nos seus mais variados aspectos, elas podem até ser suficientes para que você derrube a prova documental. No caso de dois testemunhos contrários, nós temos numa audiência alguém que diz que a situação estava de uma forma e o outro diz exatamente o contrário. Como resolver? Essa questão acontece muito. Então a gente tem algumas técnicas para tentar solucionar. A primeira técnica, né, a mais comum, é justamente promover uma cariação entre as duas testemunhas. A princípio, uma testemunha não ouve o que a outra fala. Isso é importante, né, até para que depois você possa, num segundo momento de acariação, confrontar os depoimentos sem que elas saibam de antemão o que uma testemunha falou e o que a outra falou. E às vezes na acariação a gente já consegue extrair a verdade, a gente percebe muito claramente qual das duas testemunhas que está faltando com a verdade. Um juiz experimentado, um juiz que está todos os dias na sala de audiência há longos anos, consegue extrair elementos precisos e chegar à conclusão de qual das duas falta com a verdade. Isso é uma fórmula de solucionar. Agora, eu reconheço que nem sempre, infelizmente, a verdade real é alcançada no processo. Às vezes as testemunhas são tão mestres na arte de mentir que as duas mantêm o testemunho e você fica realmente na dúvida. É o que nós chamamos de prova dividida. Nesse caso da prova ficar dividida, o juiz não pode se eximir de decidir a questão. Ele tem que decidir. Então a primeira coisa que ele vai fazer é mandar um ofício para a Polícia Federal para apurar eventual crime de falso testemunho, né? Porque evidentemente uma das duas testemunhas mentiu. Mas na hora de decidir, o juiz vai resolver a questão por aquilo que nós chamamos de ônus da prova. Então nós vamos ver se o ônus da prova pertencia ao autor ou ao réu, e se a prova ficou dividida, evidentemente que aquele que tinha o ônus de provar o fato não vai sair vencedor naquele objeto específico da observação do magistrado. Doutor, com relação aos recursos, que tipo de recurso o livro aborda? Todos os recursos. Eu procurei abordar todos os recursos possíveis de serem manejados no processo do trabalho. Então eu parto do recurso ordinário, que é o recurso mais comum. Posteriormente eu trato do recurso de revista. O recurso de revista já é um recurso mais restrito, um recurso extremamente complexo de ser manejado. Em que momento que ele ocorre? Em que instância que ele ocorre? Então, o recurso de revista, ele é conhecido já no Tribunal Superior do Trabalho, em Brasília. Mas é no caso das partes que estão descontentes com a decisão num tribunal. Do regional. Do Tribunal Regional. Exatamente. Do regional, né? Nós temos a decisão prolatada na vara pelo magistrado, monocraticamente. Posteriormente há um recurso ordinário, esse processo pode chegar ao Tribunal Regional, nos desembargadores, e posteriormente a parte não contente com essa decisão pode se valer do Tribunal Superior do Trabalho por via de um recurso chamado recurso de revista. Mas é necessário ressaltar que o recurso de revista é um recurso bastante restrito. Por exemplo, matéria fática, matéria de fato, não pode ser mais discutida no recurso de revista. Então o último momento para nós discutirmos as questões fáticas é a segunda instância, né? Essa questão vai ser discutida na segunda instância, que é no âmbito do regional. Posteriormente, nós temos o acesso ao TST por via de recurso de revista para discutir matéria de direito. Então existem alguns requisitos para que o recurso de revista possa ser manejado. Por exemplo, um deles é que haja divergência entre um tribunal e outro quanto à análise de determinado dispositivo legal, por exemplo. Então, não é num contexto de um país, né, republicano como o nosso, de organização federativa, não é bom para a própria estabilidade das relações sociais que os tribunais exatamente venham a divergir sobre um mesmo texto de lei. Então é justamente essa a função do recurso de revista. Além da distribuição de justiça à parte, também a harmonização da jurisprudência brasileira. Doutor, então isso significa
que não é todo mundo que está descontente com uma decisão de segunda instância de tribunal regional que pode recorrer a Brasília. Exatamente, você tem que ter alguns requisitos, né? O recurso não é um recurso amplo, é um recurso muito difícil, inclusive é um dos recursos que eu trato com muita parcimônia, com muito cuidado na obra. Primeiro, o profissional de análise de sistema, ele tem que ter a sua formação, né? Hoje, no mínimo, está se exigindo uma formação acadêmica na área. Hoje nós sabemos que o analista tem que se comunicar muito bem, comunicar verbalmente, se comunicar por escrito, porque ele é, em última análise, um vendedor de soluções, né? Ele vai vender soluções. E além de se comunicar, existe um outro aspecto. O novo paradigma que é da administração pública e também das empresas privadas, que é o paradigma do gerenciamento, estabeleceu-se como uma nova ordem atualmente. Seria um perfil que a pessoa seja capaz de desenvolver habilidades com comunicação, um bom relacionamento interpessoal, seja uma pessoa criativa, porque é ela que vai trazer as soluções para determinadas necessidades do gestor de negócio, do cliente. Então hoje o foco é em pessoas. E o analista tem que saber lidar com pessoas, tem que saber liderar, extrair o melhor de cada pessoa, enfim, tratar o tempo todo com pessoas é uma habilidade fundamental para esse analista também. E quais são os requisitos de capacitação que o analista de sistemas tem que atender? Olha, em Cuiabá e na região da Grande Cuiabá, no estado de Mato Grosso de modo geral, nós temos 2 universidades públicas, sendo uma federal e uma estadual. Nós temos universidade privada, diversos centros universitários, diversas faculdades que oferecem curso de bacharelado e de ciência da computação, curso de 4 e de 5 anos, né? Além disso, existem os cursos de tecnólogo, que tem o Instituto Federal de Educação Tecnológica que oferece esses cursos, são cursos de média duração, e outras instituições de ensino também oferecem esses cursos. Graduação na área de tecnologia da informação e pós-graduações na área de análise de sistemas, cursos para desenvolvimento de técnicas de levantamento de requisitos, de modelagem de dados, de negócio, cursos direcionados para análise mesmo. Hoje em dia, a maioria desses cursos já estão sendo disponibilizados via web. Um outro grande desafio que o analista enfrenta é a necessidade contínua de capacitação, né? O analista de sistema trabalha o tempo todo com tecnologia da informação. E tecnologia da informação muda o tempo todo, está constantemente evoluindo, né? Então esse analista tem que ter uma outra habilidade importante, que é exatamente estar aberto para o novo, para novos paradigmas, estar constantemente ressignificando os seus conhecimentos, né? Então ele tem que estar de alguma forma fazendo treinamentos constantes. Eu costumo dizer, inclusive, que o profissional da área de TI, que não recicla os seus conhecimentos, que não faz pelo menos 80 horas de treinamento anual, está fadado a um insucesso. A justiça, ela é muito criticada justamente pela morosidade, né? Que ela é lenta, que demora para decidir, e de sua parte ela se defende dizendo que a culpa não é dela, que a questão é porque há muitos recursos, a lei prevê muitos recursos. Qual que é a sua avaliação disso? Essa é, vamos dizer assim, uma meia-verdade. Eu me penitencio e acho que, de fato, a morosidade processual não pode ser atribuída tão somente aos recursos. Esse é um aspecto da questão. Nós temos dificuldades mesmo estruturais no Poder Judiciário, que também contribuem para a morosidade. Mas aqui, falando especificamente do tema que nós fomos chamados para discutir hoje, o excesso de recursos também contribui para essa morosidade. Vou até dar um exemplo aqui. O que eu acabei de dizer? Se a decisão de 2 regionais conflitar, você pode manejar um recurso de revista. Para quê? Em tese, para que o recurso de revista harmonize a jurisprudência nacional. Mas acontece que o recurso de revista é conhecido nas turmas do TST. Então pode acontecer de 2 turmas do TST também divergirem sobre um determinado fato.
Nesse caso, em havendo divergência entre duas turmas, você tem um outro recurso, que é o recurso de embargos, os chamados embargos que são dirigidos à sessão de dissídios individuais do TST, para que a sessão de dissídios individuais do TST possa harmonizar decisões conflitantes de uma mesma turma. Daí você começa a perceber que o nosso sistema, se é que eu posso cometer aqui um excesso, é um tanto quanto esquizofrênico. E além disso, depois da decisão dos embargos no âmbito da SDI, da Seção de Dissídios Individuais do TST, você ainda há a possibilidade de, havendo em tese, uma afronta literal à Constituição, manejar um recurso para o Supremo Tribunal Federal, um recurso chamado extraordinário, que inclusive eu trato aqui também exaustivamente no livro. Esse aqui, inclusive, é um dos temas mais candentes do universo jurídico hoje. Então, assim, um processo como o trabalhista, em que você está litigando por verbas de conteúdo alimentar, pode nascer, por exemplo, na Vara do Trabalho de São Félix do Araguaia, da qual já fui titular com muita honra, passar por Cuiabá, ir a Brasília no TST, depois continuar em Brasília e ir no Supremo Tribunal Federal. Depois desse longo percurso, é que o processo voltaria para a vara para começar a ser executado. E aí começa todo um tormento novamente, porque na fase de execução você também pode manejar alguns recursos, como por exemplo o agravo de petição, que eu também trato no livro exaustivamente. Então você pode continuar a ter uma via crucis aí. Em tese, um processo de execução, embora de maneira bastante restrita, pode chegar também a Brasília. Em algumas situações bastante restritas, mas ele pode chegar também. Mas assim, o legislador tem tido alguns avanços sobre isso, essa questão. Eu trato também sobre isso no livro. Nós temos, por exemplo, o artigo 557 do CPC, que permite hoje ao relator do processo no tribunal decidir a questão monocraticamente, acelerando a decisão. O recurso extraordinário hoje é bastante restrito, né? A parte tem que demonstrar o que nós chamamos de repercussão, existência de repercussão geral. Ou seja, aquele recurso, para ser conhecido pelo Supremo Tribunal Federal, mais do que as partes, tem que interessar a toda a sociedade, seja por um motivo de relevância política, social, econômica, jurídica. Então, o legislador hoje está repensando essa questão. Eu trato disso no livro, com bastante cuidado. Então, a gente tem hoje sinais de melhora na legislação, mas ela precisa, de fato, ser repensada ainda mais. Doutor, provas e recursos são temas mesmo, pela nossa conversa aqui, pelo tempo que a gente demandaria para falar sobre tudo, realmente espinhoso. Extremamente espinhoso e apaixonante. Você vê que eu comecei a entrevista tímido e agora já me soltei, que eu começo a falar do que eu gosto, eu vou me soltando. Eu adoro, são temas muito interessantes. Justamente por serem espinhosos, são temas apaixonantes. E esse livro, doutor, ele foi editado pela LTR. Sim. Como ter acesso? As livrarias em Mato Grosso têm acesso? Onde obter? Sim, o livro hoje pode ser adquirido tanto nas livrarias quanto na internet. Na internet ele pode ser adquirido no site da LTE e em algumas outras livrarias também jurídicas do país, e também pode ser adquirido nas livrarias. Mas quem quiser adquiri-lo pode tratar disso diretamente comigo ou mesmo ir à sede da Amatra, da nossa associação, da Amatra 23, porque lá também eu deixei exemplares para serem ofertados aos potenciais interessados na obra. Doutor, muitíssimo obrigada pela sua participação aqui com a gente. E chegamos ao fim de mais um Trabalho em Revista, mas você pode rever este programa a qualquer hora na página do TRT na internet, trt23.jus.br, clicando no banner Vídeos. E participe com a gente da construção desse programa. Sobre qual ocupação no mercado de trabalho você gostaria de saber mais? Envie a sua sugestão para o nosso quadro Profissões. Dúvidas sobre direito e deveres no trabalho? Mande a sua pergunta para o quadro Questões Trabalhistas. E que assunto você gostaria de ver abordado aqui por um dos nossos entrevistados? Estamos aguardando o seu e-mail no nosso endereço eletrônico. Obrigada e até o próximo programa.